Em Sorocaba agora, confirmando 8 horas mais 23 minutos, o Jornal da Cruzeiro, edição desta sexta-feira, abre espaço, prestação de contas, tem uma apresentação do novo presidente do Diretório Municipal do PSOL. E também, claro, já falei aqui, prestação de contas com o deputado estadual Raul Marcelo, também a principal liderança do PSOL em toda a região metropolitana de Sorocaba. Primeiro, deputado, mais uma vez o nosso muito obrigado, sempre muito bom recebê-lo aqui para prestar contas, falar do seu trabalho na Assembleia Legislativa e falar sobre Sorocaba. Aliás, quanto assunto aqui em Sorocaba também, deputado. Bom dia, obrigado pela presença. Opa, eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui na Cruzeiro FM, né, contigo, Fábio, nossos amigos aqui, o Fernando, o Juarez, a Alessandra. Eu não sabia, a Alessandra tá grávida, né? Boa, vou fazer aqui publicamente. Boa. Mariana, uma menina, olha que maravilha, boa gestão. Eu acompanho o programa de língua portuguesa, né? Eu fui professor de língua portuguesa e a Cruzeiro tem uma programação que é fantástica nessa área. Eu me faço acompanhar aqui, nós estamos com o Igor Tanaka, o presidente do PSOL, eleito recentemente, né? Tem o Val aqui também, um jornalista que trabalha com a gente, e o Rodrigo, que representa aí o PSOL de Votorantim. Então nós estamos aqui numa comitiva, né? Uma visita aqui na Cruzeiro do Sul. Sempre um prazer, viu? Muito obrigado mesmo pelo debate e pela abertura do espaço. Legal, quero dar as boas-vindas também ao Igor Tanaka, é jornalista, né, Igor? Está conosco aqui e agora com essa missão, presidente do PSOL aqui em Sorocaba, muito jovem, representando essa juventude. Muitos falam, olha, a política precisa de renovação, de jovens participando mais efetivamente de todos os processos em todas as áreas da nossa política. Acho que você tem uma missão e tanto pela frente aqui em Sorocaba também, né, Igor? Seja bem-vindo, bom dia a você. Bom dia, Fábio, bom dia, Fernando, bom dia aos ouvintes. De fato, Fábio, né, apesar de jovem, né, eu já venho atuando no movimento estudantil. Desde os meus 20 anos já tenho atuação política no movimento estudantil. Também fui professor da rede pública estadual, né? Também fui conselheiro da POSP, o Sindicato dos Professores. E agora me delegaram essa missão importante aí de estar à frente do partido, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que aqui em Sorocaba conta com mais de 400 filiados. E passou por um bom momento nas últimas eleições também, né, Igor? É um momento especial do partido aqui em Sorocaba, né? Sim, sem dúvida. A gente teve um momento muito importante. O Raul encabeçou, o deputado Raul Marcelo encabeçou a nossa campanha no ano passado. Ele conseguiu representar bastante o nosso projeto para Sorocaba, o nosso programa político para Sorocaba. E teve um fato curioso também na eleição do ano passado, que em uma das pesquisas de opinião, que quando consultava as pessoas, além de perguntar preferência pelo candidato à prefeitura municipal, também perguntou sobre qual partido político essas pessoas preferiam, né? E o pessoal ele sempre figurou no topo, né? Sempre figurou entre os partidos com mais aceitabilidade entre a população sorocabana. Isso pra gente é um motivo de muito orgulho. Legal. Raul, você muito jovem também na política, né? Como vereador, trabalhando com os jovens aqui em Sorocaba e toda a região, e esse trabalho realizado na Assembleia. O perfil do Igor agora também, a juventude chegando cada vez mais próxima de você e o pessoal vem trabalhando essa questão da juventude. Qual a importância do jovem na política hoje, essa renovação, Raul? É muito importante. Agora o Igor Tanaka não é tão jovem assim, né? Ele anda bastante de bicicleta, viu? Por isso que ele dá uma disfarçada boa, assim. Já é trintão, já tá começando a... Mas é muito importante. É que nós não temos o jovem, né? A gente tem várias realidades diferentes. Você tem um jovem desempregado, um jovem que às vezes está envolvido com drogas, né? Você tem um jovem que nasceu numa família rica, outro que nasceu, né, numa família pobre. Então você tem a realidade da juventude era muito distinta, porque o Brasil é muito grande, né? Tem muita desigualdade, muita assimetria, né, nas realidades sociais. Mas você ter o jovem no partido, independente da posição social dele ou da área de militância, né, da sua situação profissional, isso é bom porque geralmente o jovem vem com muita força de vontade para mudar as coisas, né? Porque fica... E hoje ainda com esse volume de informação que a internet nos trouxe, é muito fácil de perceber que as potencialidades do Brasil não acabam, né, se traduzindo aí em potencialidades também para a população, né? O país é muito rico e a população sofre bastante. Então o jovem percebe isso, olhando, fazendo comparações com outros países, está tudo na internet, né? Está fácil de fazer o acompanhamento da situação hoje. E vem com uma força de mudança muito grande. E o PSOL é um partido que é um partido novo e também tem muitos jovens
E nós tivemos aí uma presidência do Marco Antônio, que também foi muito importante. Ele ficou 6 anos à frente do partido aqui em Sorocaba. Ele é engenheiro, advogado, servidor da Secretaria da Agricultura, deu uma contribuição muito grande para nós. E agora ele passa o bastão, e nós vamos ter um presidente jovem também para dialogar com os jovens, mas nós queremos muito mais, né? O PSOL em Sorocaba é um partido que luta aí para ter uma hegemonia política na cidade, né? E para nós caminharmos nesse sentido, nós vamos ter que enraizar o partido nas comunidades, né? Nas comunidades dos bairros, nas comunidades religiosas, né? Levar o PSOL para todas as partes de Sorocaba, para que a gente possa, de fato, aí, ter um grande partido num momento em que a população, para nós o Igor Tanaka falou aqui, no momento em que os partidos estão embaixo no Brasil, né? A população não está acreditando mais na instituição partido político. E você faz uma pesquisa em Sorocaba, o PSOL aparece aí entre as primeiras colocações como o partido mais respeitado, né? Isso aí é, por um lado, motivo de regozijo, né? De orgulho, mas também, por outro, é uma responsabilidade grande porque não tem, viu? As entidades são importantes, os sindicatos são importantes, mas o que dá um caráter universal para todos esses movimentos, para todas essas lutas, ainda é o partido político, né? Talvez, se aprovarem na reforma política aí a candidatura avulsa, aí isso possa mudar um pouco o quadro. Mas hoje o dado concreto é que você, para poder participar do Estado e da vida política e da vida pública do ponto de vista mais concreto, né, com presença no Estado, você precisa estar afiliado a um partido político. Então os partidos políticos ainda são muito importantes, né, em que pese toda a crise aí que nós estamos vendo no Brasil, né? Partidos que foram transformados em siglas de aluguel, em toma lá da cá, né? Mas o dado concreto é que o PSOL tenta ser um pouco diferente nesse quadro aí de geleia geral, que infelizmente viraram as siglas partidárias no Brasil, né? Que aliás você fala, né, o deputado fala sobre Sorocaba, faz esse link, eu já quero ir direto com a opinião do deputado e também quem participou de um processo eleitoral que teve amplo destaque. Situação hoje do prefeito José Crespo, qual a análise que o senhor faz do trabalho realizado pelo prefeito, dessa crise política instalada ali no 6º andar, é briga com a vice tem que entrar na justiça para conseguir um espaço para trabalhar. E Sorocaba nessa história toda, Raul, como você vem acompanhando o governo José Crespo e a nossa Sorocaba? Olha, primeiro que uma situação muito complicada, né? A cidade tem muitos problemas, né? Nós somos hoje sede de uma região metropolitana, uma cidade que tem problemas metropolitanos. Nós temos um problema do lixo, por exemplo, que é gravíssimo em Sorocaba. Você tem o problema em Sorocaba do planejamento urbano, né? São bairros que surgiram por conta aí de administrações passadas que não pensaram na questão da infraestrutura. Você tem bairros no extremo da cidade sem infraestrutura, enquanto que dentro do perímetro urbano da cidade nós temos aí 50 mil lotes vazios. Então uma falta de planejamento completo. Transporte público caótico, né? E eu acho que o que foi discutido na campanha, pelo menos até agora, nós estamos aí concluindo um semestre e vamos fazer depois o balanço de um ano, está sendo feito tudo o oposto, né? Porque foi dito na campanha que não se aumentaria a tarifa de ônibus, né? Aumentou-se a tarifa, inclusive sem dialogar com os condutores, né? E aí por conta disso que nós tivemos inclusive um processo de greve, que a população sofreu bastante. A agenda do governo até o momento é criação de cargos. Tem mais uma aí para a coluna do Marvadão aí, Sorocoisa, né? Sorocaba hoje conta com uma embaixadora em Brasília. E foi dito, foi vendido para a opinião pública que a ideia de ter uma embaixadora em Brasília era porque os secretários não iam precisar ir para Brasília toda semana. E agora se descobriu que continuam indo para Brasília, né? E aí foi dada a seguinte justificativa, que a embaixadora só conversa com o pessoal do 5º e do 6º escalão. 5º e 6º escalão em Brasília, sabe o que é? Atendente. É a pessoa que fica ali na recepção das esplanadas ali, né? Então, um protocolo documento. Ela faz protocolo, nós estamos pagando um servidor, uma embaixadora em Brasília, a Câmara discutiu isso. Olha só que coisa, né? Ficou acho que uns 30 dias debatendo esse tema, e foi matéria na imprensa toda. As pessoas, eu lembro que eu parei o carro no posto de gasolina e o frentista perguntou minha opinião sobre isso daí. Então, assim, mobilizou a cidade em torno de um tema que está fazendo função hoje praticamente de office boy em Brasília, e os secretários continuam indo, não é? Imagina se todos os municípios quiserem fazer isso também. Vai virar a ONU lá, Brasília, né? Porque nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, cada um vai ter uma embaixada lá. Vocês imaginem como é que ficaria? Mas a assessora a embaixadora, como você disse, teve um desempenho. Ela trouxe e liberou os recursos para a Praça da Juventude no Central Park. A expectativa é essa, né? Que pelo menos tenha um retorno, né? Porque se não tiver retorno nenhum também, agora a questão é saber se foi de fato a embaixadora, né,
se ela conversa com o sexto escalão em Brasília não libera nada, gente. Quem libera é ministro, né? É ministro, assessoria próxima do ministro e o presidente da República que tem a caneta. Então, é muito difícil você ter uma embaixadora com essa argumentação de que vai conversar com o quinto e sexto escalão. O quinto e sexto escalão é atendente da porta dos prédios, né? Aqueles prédios grandes que tem ali na esplanada dos ministérios. Então, e a outra agenda é a criação de cargos, né? Onerou a cidade em 70 milhões com a criação dos cargos, toda uma agenda legislativa em torno desse tema, e aí entrou esse processo que aqui está na conta do Renato Amaro, é preciso dizer isso. Né? Por quê? Porque todo mundo em Sorocaba conhece o Crespo. Todo mundo sabia como ele é, né? Do ponto de vista do trato com as pessoas. Né? Por várias vezes, desrespeitou a comunidade japonesa a comunidade LGBT, por várias vezes utiliza termos assim, de baixo calão no debate político, né? Todo mundo sabia disso. O Renato foi para a televisão no segundo turno, no primeiro ele falou, não, o Crespo é uma pessoa, mas quem vai governar sou eu e ele. Ele falou isso aí, todo mundo acompanha. Quem acompanha o segundo turno, o Renato aparecia mais na televisão do que o Crespo. Né? Ele afiançou e assinou embaixo de que ele participaria do governo. O dado concreto é que não saiu o tal do conselho que ele faria parte, isso não aconteceu, e ele não participa do governo, né? E aí é uma sucessão de situações assim, toda semana acontece alguma coisa, né? Eu acho, quando a gente vê um casal de namorado, e aí falando enquanto cidadão, você vê um rapaz sendo deselegante com a namorada, ou com a pessoa que ele conhece, quando você vê um homem sendo deselegante com uma mulher, isso já é feio. Quando você vê um homem sendo desrespeitoso com uma mulher, isso já é abominável, né? Os populares intervêm, inclusive, em situações assim. Agora, quando você vê um homem humilhar uma mulher, né? Mandar pegar as coisinhas e ir para casa, e não é um homem qualquer, é a principal referência pública na cidade, entendeu? Segundo a vice-prefeita, ela foi humilhada no sexto andar perante outras pessoas, e mesmo que se não tivesse ninguém, e não é um local qualquer, é um local quase que sagrado da cidade. Porque no sexto andar, Fernando e Fábio, ouvinte da Cruzeiro do Sul da Prefeitura, é ali que se discute, em grande medida, os destinos de Sorocaba. É ali que assina o plano diretor, é ali que assinam os decretos, os projetos de lei, é ali que se libera verbas para as entidades, se decide as obras, os investimentos que a cidade vai ter. O sexto andar é um espaço, entendeu, sagrado da democracia e da cidadania. Ali dentro, uma servidora pública de carreira com 30 anos como delegada da Delegacia da Mulher foi humilhada e tocada da prefeitura. Né? Ela foi expulsa da prefeitura, aos gritos e aos berros. Entendeu? Então, é uma situação que, esses dias, um jornalista perguntou, Raul, o que você acha dessa situação em si? Sinceramente, é uma coisa que, entendeu, é difícil até de comentar. Porque é um caso estritamente policial, né, de segurança pública, né? Na minha avaliação, está configurado aí um crime aí contra não só a vice-prefeita, mas inclusive contra a dignidade das mulheres na cidade, porque ela se postulou como representante das mulheres na eleição. Quem não lembra aqui da Jaqueline na televisão, na bancada que eles tinham lá, falando que ela ia introduzir o botão do pânico, que ela era uma mulher na chapa, que representava as mulheres sorocabanas. Muita gente em Sorocaba apoiou a chapa por conta disso. E essa mulher que representa a mulher sorocabana foi tocada da prefeitura. E como representante de Sorocaba na Assembleia, eu recebi ligações até do Pará, pessoas do Pará, né? O deputado Edmilson Rodrigues me ligou para saber como é que estava a situação de Sorocaba, assim, chocado, porque como é que um prefeito tem uma atitude dessa no momento que o Brasil todo discute o combate à violência contra a mulher, combate ao machismo, né? Que é uma situação da nossa sociedade. Uma pessoa que ocupa um cargo tão importante dentro da cidade tem uma atitude como essa. Então, aliás, de fato, eu fiquei chocado, mas a gente já sabia do histórico, né? Tem um histórico aí de desrespeito a vários setores da cidade. Mas agora aconteceu com a vice e vai ficar uma situação inusitada, porque a vice agora conseguiu uma decisão do judiciário, uma desembargadora mulher. Olha só, né? Desembargadora mulher, entendeu a situação. Né? Decidiu pela volta dela à prefeitura e vai ficar ali no sexto andar. Na mesma sala, pelo menos eu li ontem a decisão, é na mesma sala, com os mesmos instrumentos de trabalho. E é um direito que ela tem, eu quero aqui, inclusive, parabenizar aí as pessoas que trabalharam em torno desse processo, porque pelo menos resgata, em parte, a dignidade do cargo, né? Porque não está em questão não apenas a pessoa da servidora pública, 30 anos de carreira, da Jaqueline Coutinho, mas está também a dignidade do cargo de vice-prefeito, né?
que é importantíssimo, é pré-condição para ser candidato, inclusive, não é uma coisa assim, né? O vice, né, ajudou na campanha, muito obrigado, agora pega as suas coisinhas e vai para sua casa. Não, é pré-condição, inclusive, para ser candidato na eleição, você tem que ter um vice. E ela foi prefeita de Sorocaba, já entrou para a história da cidade. Daqui 100, 150 anos, quando se levantar quem foram os prefeitos de Sorocaba, está lá o nome da Jaqueline Coutinho. Por quê? Porque o prefeito se ausentou e ela assumiu o cargo, inclusive com a anuência dele. E quando assumiu o cargo, teve a iniciativa de se investigar, enquanto prefeita, né? Então, a situação do diploma, né? E é uma situação, outra situação grave, porque o que deu, o segundo que consta aí, o que deu todo o start para o problema, né? O que deu aí o ponto de partida foi o problema do diploma. E a vice estava investigando isso e foi expulsa da prefeitura por conta dessa investigação. E até esse trabalho realizado pelo próprio PSOL aqui em Sorocaba, Fernanda Garcia, vereadora, que já consegue essa CPI do diploma, o Raul até comentava antes da entrevista aqui, voltava lá no passado, lá mostrava a sua atuação, como era difícil, né, ser vereador. Raul Marcelo, vereador aqui em Sorocaba, você vai relembrar também esses momentos já já. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo, e eu quero também já deixar até um questionamento aqui, que aliás, foi o deputado Raul Marcelo que levou o assunto do que aconteceu, essa confusão toda na Prefeitura de Sorocaba, na Assembleia, e eu acho que tal informação repassada pelo Raul assustou o Campos Machado durante a participação dele, mas só que ele veio até Sorocaba e falou que não estava sabendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não estou sabendo de nada. Mas o senhor alertou ele lá durante as audiências lá na Assembleia Legislativa. O senhor explica já já sobre isso, essa participação também do Campos Machado nessa questão envolvendo a vice-prefeita Jaqueline Coutinho. Muito bem, Sorocaba, 8h44, o Jornal da Cruzeiro, edição desta sexta-feira. Destaca aqui a entrevista, a participação ao vivo, o deputado estadual Raul Marcelo do PSOL, também o Igor Tanaka, que é o novo presidente do Diretório Municipal do PSOL, sendo apresentado aqui, participando conosco, visitando aqui as instalações da Rádio Cruzeiro FM ao vivo conosco aqui. Lembrando, né, também o Rodrigo Chisolini, que movimenta as redes sociais em Votorantim. Eu acho que o prefeito Fernando de Oliveira não gosta muito das manifestações. Incomoda, né? Bastante. O prefeito sempre fala, viu? Fala para ele vir pro debate. O Rodrigo tem que vir pro debate, não só ficar nas redes sociais, lá no Facebook, né? Mas o prefeito fica irritado. Tá incomodando, hein, Rodrigo? Não gosta muito das manifestações do Rodrigo. É orientação do principal líder do partido aqui na nossa região, Raul? O deputado orienta aqueles que participam, o PSOL, os integrantes, que acompanharam de perto, e também a utilização das redes sociais para manifestar aí problemas nas mais diversas cidades? O Brizola tem uma frase que eu acho maravilhosa. A política sem polêmica é a arma das elites, né? A arma de quem está por cima. Então tem que ter a polêmica. Agora, a boa polêmica. O Rodrigo está fazendo um debate importante em Votorantim, que os servidores públicos em Votorantim faziam a coleta do lixo. Maravilha, recebiam para isso. A prefeitura realocou os servidores da coleta do lixo em situações, inclusive, que eles não têm nem formação para tal, né? A Secretaria de Educação dispersou o servidor e contratou uma empresa. E tem um custo. Eu não lembro agora de cabeça, Rodrigo, mas são quase 3 milhões e meio em 4 meses. 3 milhões e meio em 4 meses. Você tinha um servidor que não foi desonerado, hein? Agora você está com 2 custos, olha que coisa curiosa. Então o pessoal em Votorantim fez um seminário, chamou especialistas para discutir o tema. Então essa é a boa polêmica, né? A população precisa ser esclarecida nessas coisas, precisa entender como é que funciona a administração pública. Nesse caso aí, na minha avaliação, é o desperdício de recursos públicos. Você está contratando uma empresa e mantém os servidores que faziam serviço realocados em outros setores da prefeitura, né? E são servidores, é claro, se eles não têm um preparo e estavam trabalhando na coleta do lixo, você teria que, no mínimo, dar um prazo aí de uns 6 meses para fazer cursos, para preparar novamente os servidores para um outro momento. Não, foram jogados em outros setores da prefeitura e contratou-se uma empresa de lixo terceirizada para fazer o que eles já faziam. Então, você tem questões aí de desperdício de recursos públicos que o pessoal em Votorantim tem feito seminário. Isso é muito importante. Eu acho que é para isso que servem os partidos políticos, né? Para jogar luz sobre os temas, estabelecer a polêmica, e a população vai, como está fazendo nesse exato momento, escutando as rádios, lendo o jornal, vendo a internet, e vai tirando suas conclusões. Isso que fortalece o ambiente democrático, né? Agora, esse negócio de tomar lá da cá, de partido ficar brigando por causa de cargo, essas coisas aí, sinceramente, infelizmente eu sei que fazem parte da vida política nacional, mas não levam o nosso país para lugar nenhum, né? Era para estar sendo discutido nesse exato momento aqui, vamos puxar um gancho aqui, nessa questão do Temer, por exemplo, era para estar sendo discutido o que o governo dele tem feito, né? Mas não, se abre os jornais hoje, é a noite de São Bartolomeu ontem, né? É só distribuição de cargos e emendas parlamentares para os deputados, inclusive com um custo aí grande para o país, né?
no momento em que nós temos 3,5 milhões de brasileiros que saíram da classe média baixa e passaram à condição de pobreza, extrema pobreza. Então era a gente que estava trabalhando, que estava recebendo, estava consumindo e que agora não está mais, está vivendo de novo do sopão aí das igrejas, né, das entidades, caiu no assistencialismo novamente. 15 milhões de desempregados e mais 5 milhões, Fábio, Fernando e ouvinte da Cruzeiro do Sul, que já não procuram mais emprego, viu? Ninguém põe isso aí, que é o chamado desemprego aberto. Então, nós temos 20 milhões de compatriotas nossos, que agora, para sobreviver, é no mascate, entendeu? Fazendo biscate, vendendo alguma coisa. Tanto é que os semáforos em Sorocaba, novamente estão repletos. Não tem, é raro se achar um semáforo em Sorocaba que não tem alguém vendendo uma bala, vendendo um picolé, vendendo água, que é para sobreviver, né? As marquises à noite mostram isso também. Muita gente esse é o tema. Esse é o tema. A sociedade brasileira tem que discutir como resolver essa situação, né? Retomar o crescimento, geração de emprego. Aproveitando esse gancho que você coloca, deputado, o deputado federal Chico Alencar, que é do PSOL também, ele se manifestou depois da votação ganha pelo presidente Michel Temer, que o presidente só ganhou uma parte do jogo, que o jogo ainda não acabou, não terminou, ainda há muito por se fazer, e inclusive ele clama a mobilização da sociedade. Aí eu fiquei me perguntando também, assim como outras tantas pessoas devem ter se questionado, como fazer para que a população possa se manifestar, inclusive até nas mídias sociais as pessoas falavam, o gigante adormeceu de novo, ou talvez nem tenha acordado. Bom, mas nós tínhamos uma época diferente na gestão de Dilma Rousseff, quando ainda o Brasil estava numa situação melhor, e agora, com o Michel Temer, em que você tem aí 20 milhões de desempregados, somando aí o que você mesmo colocou, com relação aos mascates, aos biscates, enfim, como fazer para que essa população se anime, para que o povo se anime e vá às ruas se manifestar contra tudo que vem acontecendo? Olha, a vantagem da cleptocracia, né, que são esse governo corrupto que nós estamos vivendo hoje no Brasil, corrupto no sentido até profundo, filosófico da palavra, né, porque o mandato presidencial é para avançar o país, né, e aí você tem uma corrupção da própria ideia do mandato presidencial, porque o Brasil está andando para trás, nesse exato momento da história. Né? O povo tem que trabalhar, né, de segunda a segunda, as pessoas cansam, esse é o ponto central. Então, eu vou tentar aqui decompor a situação, acho que um pouco é isso. A gente teve agora uma greve geral, 30 milhões de brasileiros pararam de trabalhar em crítica aí ao governo e às políticas do governo, né? O povo brasileiro é majoritariamente contrário à reforma da trabalhista e à reforma da Previdência, que não são nem reformas, né? Porque, olha só, dá para chamar de reforma a gestante trabalhar em local insalubre? Isso foi aprovado na reforma trabalhista. Parcelar férias 3 vezes foi aprovado na reforma trabalhista. Não é? Trabalho intermitente, a terceirização irrestrita, quando se sabe por estudos aí que o terceirizado ganha menos, né, do que a pessoa que não é terceirizada. Qual é o motor da economia? O motor da economia é o consumo das famílias. Na medida em que você aprova leis que vai diminuir a capacidade de compra das famílias, você está matando a economia brasileira. Então, a cleptocracia leva uma vantagem por quê? Porque o governo corrupto, nesse sentido profundo da palavra, e no caso do Temer é no sentido penal também da palavra, né? Porque ele estava recebendo propina lá da JBS para comprar o silêncio do Eduardo Cunha preso. Isso aí foi gravado tudo, né? Então, inclusive teve um deputado que falou esses dias na rádio aqui, né? Acho que foi o Vitor Lippe, inclusive, mas que foi armado. Mas claro que foi armado. O Ministério Público tem essa função, no mundo inteiro acontece isso. O Ministério Público, inclusive o Janot, trabalhou certinho. Diferente da Lava Jato, que tem muito acerto, mas a Lava Jato ela prende para pegar a delação, né? O correto, o que é? Você não prender o cidadão, você faz o acordo com ele e solta ele com as escutas para ele trazer provas, para trazer o preto no branco. Porque negócio de falou, fulano falou, Beltrano falou, fica uma discussão muito difícil, você não consegue a materialidade. Né? Inclusive eu acho que muitas coisas que foram feitas na Lava Jato vão cair, porque Beltrano está preso lá 1 ano, ele fala qualquer coisa mesmo. Né? O Janot fez uma operação que eu acho que foi padrão e deve ser seguida por todo o Ministério Público no país, e pelo Judiciário também. O cidadão está roubando, servidor público, empresário, enfim, pega ele, faz o acordo de delação com ele e fala, olha, vou pôr uma escuta em você e eu quero provas, eu quero áudios, eu quero documentos, senão não dá. Né? Porque esse negócio de diz que me diz que é complicado, né? Aí o Ezer fez o acordo, que eu acho que aí no caso do acordo, uma empresa dele fatura 170 bilhões por ano, devia ter pedido no mínimo uns 30 bilhões, né? Fez acordo em cima de, acho que 250 milhões, uma minharia, né? Mas devia ter pego mais e devia ter dado um xilindró para ele também, né? Uns 3 anos no mínimo, 2 anos, né? O Madoff lá, o cara que quebrou a bolsa nos Estados Unidos lá, que é o rapaz
que estava montando o esquema de pirâmide nos Estados Unidos, que inclusive ajudou na crise de 2008, puxou uma cana. Deixa eu aproveitar e colocar uma ansiedade que é do povo. Isso tem de ser colocado, as pessoas até às vezes acabam não falando. A Dilma Rousseff foi cassada, saiu, teve toda aquela situação, entrou Michel Temer, o governo que todo mundo diz que foi golpista, a maior parte das pessoas, criou-se toda uma situação, agora tem a investigação da Operação Lava Jato, as acusações contra Michel Temer, mas o povo está ansioso, porque se Michel Temer cai agora, por exemplo, entra Rodrigo Maia, filho de César Maia, que está vinculado com o prefeito de Salvador, que é o ACM Neto, e aí entra o governador da Bahia, do PT, que é do Partido dos Trabalhadores, e vem disponibilizar os 2 secretários dele para voltarem para a Câmara e votarem favoravelmente ao presidente. Quer dizer, o povo fica sem ter para onde correr. O que fazer até 2018, que são as eleições diretas? Ninguém quer as eleições indiretas, porque a gente não sabe quem que esses camaradas que estão lá, que estão sendo investigados, na maioria das vezes, em 80% dos deputados que estão lá estão sendo investigados, senadores também, para onde o povo vai correr. Eu concordo contigo. Deixa eu só fechar o parênteses aqui. Então, a operação do Janot foi uma armação por dentro do direito, inclusive, corretíssima, como foi feito contra a FIFA lá. O FBI pegou o pessoal da FIFA lá e prendeu todo mundo, que estavam roubando, fizeram uma mesma operação. Você pega o cara com a boca na botija, põe um grampo nele, entendeu? E fala, eu quero provas. Foi feito isso com o Joesley. Eu acho que no caso do Joesley foi muito tênue a situação dele. Ele podia puxar uns 2 anos de prisão, 3, pagar aí uns 70 bilhões, pô, dava para ajudar bastante a saúde e a educação no Brasil, né? E ele fatura 170. Então daria. Mas enfim, essa é uma questão que o Janot, inclusive, vai ter que explicar. Não é? Mas o dado concreto é que ele foi lá com o presidente e recebeu ele de noite, fora da agenda pública, entendeu? E tiveram uma conversa ali que, meu Deus do céu, né? Conversa de Fernandinho Beiramar, né? Ó, tô lá pagando o rapaz lá para ele ficar quieto, vai firme, continua aí, é isso mesmo, entendeu? Então, assim, aí vai falar que foi armado, mas, como se fosse uma coisa, mas foi mesmo, essa é a função do Ministério Público, é pegar a corrupção e desvendar ela, jogar luz sobre ela e punir os corruptos. Então, só para fechar esse parêntese, porque tem gente dizendo isso aí como se fosse uma coisa errada, não é? Esse é o padrão que deve ser seguido pelo Ministério Público. Prender, para depois pegar a declaração, também é importante, mas tem um problema aí, o que é que não tem a prova, né? Aí fica o disque-me-disque, a pessoa fica 2, 3 anos presa, fala que estava lá no julgamento de Jesus, entendeu? Você fica preso, o cidadão vai falando com o que vem na cabeça, porque ele quer ansiar pela liberdade, é o segundo maior bem do ser humano. O primeiro é a vida. A liberdade, a propriedade privada vem lá embaixo. Então a pessoa vai lançando um monte de todos os argumentos para sair, e muitas vezes o processo sem prova. Em relação ao Brasil, esses dias eu fui numa faculdade e o jovem levantou e perguntou, depois que eu fiz a análise, falou, Raul, mas então não tem, então estamos perdidos, um pouco dessa colocação que você coloca. Eu disse para ele, olha, é difícil quando a gente faz esse diagnóstico no primeiro momento, mas é bom, é ruim, mas é bom. A gente sair da situação de ingenuidade e achar que o Brasil está um mar de rosas, é um passo importantíssimo para a gente começar a ter o senso crítico. De fato, a situação no Brasil está complicada, só para o ouvinte ter uma ideia. As plantas industriais no Brasil hoje, o PIB da indústria, representa 10%, o mesmo que representava em 1947. Cresceu 47. Não, era 26 em 94, quando o Fernando Henrique montou o Plano Real. 26. Agora representa 10. E está assim o gráfico, quando você olha, está para baixo. O Brasil está se desindustrializando. Para você ter uma ideia, o Scaf, por exemplo, que é o presidente da Fiesp, a família dele tinha empresas de têxteis, né? Então fechou tudo. Hoje ele vive de aluguel dos galpões. É isso que virou a indústria brasileira. Tá todo mundo, nós temos 2 fábricas de liquidificador no Brasil. Um país que nós estamos importando cadeira de roda, importando prótese, prótese dentária, prótese de braço, de perna. O Brasil importa 80% dos remédios. Nós estamos importando o 20% da Cruzeiro. Sabe por que um dos problemas do combustível aí, caro, inclusive o governo agora aumentou o imposto sobre a gasolina, é que o Brasil não tem refinaria de petróleo. A gente tira o petróleo bruto lá do pré-sal, ele vai para os Estados Unidos e para a Europa, é refinado, depois volta com molho diesel, combustível de avião, gasolina, os polímeros que são usados. A gente não tem refinaria. A Petrobras ia fazer uma refinaria no Maranhão, eles cortaram os investimentos, a Dilma cortou e o Temer manteve o corte de investimentos em novas refinarias. Então o Brasil, nós estamos vendo hoje, qual que é o centro da sociedade brasileira hoje? Virou uma república rentista. Os empresários estão emprestando dinheiro para o governo, vivendo do título da dívida pública e de importação. Então, quando tem um crescimentinho da economia, por que complica, muitas vezes vem inflação? Porque o Brasil tem que importar tudo.
né? A gente importa, né? E aí quando você come o pãozinho, o Brasil importa trigo. Nós estamos comendo dólar. Andou no ônibus, você está pagando em dólar. É tudo dolarizado. E aí, por isso que o general Vilas Boas disse no Senado esses dias, e aqui uma coisa importante, ele falou que a soberania de um país não é só garantida pelas Forças Armadas nas fronteiras. Ele disse que a soberania de um país também é garantida pela sua autonomia econômica. E o Brasil está perdendo a autonomia econômica. E até 1984 e 1989, o Brasil exportava máquinas e equipamentos. E a indústria representava 26% da economia do país. Hoje está representando 10% e o Brasil não exporta mais máquinas e equipamentos. O Brasil importa. E um país que importa máquinas e equipamentos, que a máquina, essa blusa que você está vestindo, né, é a máquina que faz a blusa, é a máquina de fazer as mercadorias, de fazer os produtos. Né? O Brasil importa tudo. O déficit na balança comercial de 7 bilhões no ano passado, de dólares, só de importação de máquinas e equipamentos. Então, assim, nós estamos com um problema grave na economia e tem um governo que está preocupado, né, em não resolver os problemas econômicos do país, né, está preocupado em se salvar. É por isso que tem uma agenda completamente fora da realidade. A agenda do governo Temer é uma agenda de Marte. É a agenda do toma lá da cá, de manutenção, de se safar dos problemas jurídicos. E a minha tristeza é que Sorocaba está um pouco nessa situação. Nós estamos com uma agenda hoje na cidade que é fora da realidade da cidade. Né? Qual é a agenda política de Sorocaba hoje? É nas delegacias. Os debates são nas delegacias, nas CPIs e nos tribunais. É aí que está a agenda da cidade hoje. Né? E não é uma agenda da cidade voltada aí para resolver os problemas da cidade. A cidade hoje hoje eu estou acompanhando a vida pública de Sorocaba nas páginas policiais. Entendeu? Eu não abro mais a parte política do jornal, eu vou para a terceira parte ali, que é a parte das páginas policiais, porque é lá que você fica sabendo. Ah, o secretário teve na delegacia, fulano abriu mais um boletim de ocorrência, né, porque é uma competição por abertura de boletim de ocorrência. Né? Declarações, né, que é tudo culpa da oposição e a oposição são corruptos, né? Oh, e aí eu escutei esses dias o prefeito dizer aqui na rádio, eu queria concluir com isso, se me permitem, no caso da merenda, por exemplo, né? E o PSDB deu um troco e eu achei que foi muito importante, abrindo o boletim de ocorrência da delegacia. Mas uma coisa surreal essa. A licitação da merenda foi feita no governo Panúzio. Foi adjudicada, ou seja, foi dado como uma empresa vencedora no governo do Crespo, no final do mês, de janeiro. Então não tinha nem tempo hábil para se fazer uma licitação nova. Todo mundo que acompanha a administração pública sabe disso. Né? O prefeito disse que esse processo foi um processo corrupto. Bom, se foi um processo corrupto, o processo da merenda, né? Ele não deveria ter adjudicado a empresa que venceu a licitação. Ué, como é que você dá o crédito para uma empresa que vai fornecer a merenda na escola se você diz ao mesmo tempo que esse processo foi um processo corrupto? Que ele diz, né, que existia uma corrupção na merenda. Deveria mandar investigar. Ele não deveria nomear a empresa, se fosse, né, no mínimo coerente. Não deveria nomear a empresa e de ato de ofício. Já deveria, quando descobriu isso, ter aberto uma investigação no âmbito da administração pública para ver como é que foi esse processo de corrupção aí, que se teve mesmo esse processo de corrupção na merenda. A cidade quer saber. Eu acho que vai ser muito importante o trabalho da Polícia Civil, porque o presidente do PSDB entrou com esse pedido, e acho, inclusive, que a Câmara poderia se debruçar sobre esse tema, né? Se de fato aí teve corrupção ou não na merenda, se teve, se não teve, a cidade precisa saber disso, porque é um tema recorrente. Eu acho que toda semana, quando tem alguma declaração do prefeito, ele trata desse tema e não dá, as coisas não podem ser assim, entendeu? Você vai jogando no vento e as pessoas vão todas concordando, não é assim, né? Raul, eu vou fazer aqui mais um rápido intervalo. Na sequência, já temos aqui a participação dos nossos ouvintes, tem questionamentos. Já tem ouvinte de Votorantim aqui falando que tem mesmo que colocar nas redes sociais os problemas da cidade. Olha só, Rodrigo, o pessoal já está participando aqui. Tá certo mesmo, tem que expor também os problemas de Votorantim. Espero assim que o pessoal também possa trabalhar na cidade. Daqui a pouco eu cito aqui o nome do nosso ouvinte que está participando conosco aqui sobre assuntos de Votorantim. Já tem pergunta aqui sobre a Polícia Civil. Tem nosso ouvinte está falando que a Polícia Civil está sucateada aqui, então sim, quero a opinião também do deputado Raul Marcelo sobre a estrutura da Polícia Civil. Em Sorocaba agora 9h mais 6 minutos, o deputado Raul Marcelo está conosco aqui. Neste bloco vamos dar prioridade para a participação aqui dos nossos ouvintes. Eu já tenho a participação aqui, vamos ouvir a mensagem que acaba de chegar via WhatsApp. Temos o áudio aqui, o deputado ouve a indicação aqui do nosso ouvinte e na sequência já responde. Vamos ouvir. Bom dia, Raul Marcelo, deputado estadual, aqui o Antônio Carlos do Campolim. Deputado, por gentileza, o senhor poderia dizer para nós, ouvintes, qual é a verdadeira situação da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Pergunto porque, segundo os policiais, a imprensa, não é? A Polícia Civil está cada vez mais sucateada.
sem recursos e dizem até que sem papel, sem combustível, enfim. Por outro lado, circula na internet, nas redes sociais, um áudio de uma entrevista do governador desmentindo tudo isso, dizendo que tem recursos sim. E agora, em quem acreditar? Deputado Raul Marcelo e o Antônio Carlos está questionando sobre a nossa Polícia Civil. O que está acontecendo com a Polícia Civil aqui em São Paulo, hein, deputado? Ô, Antônio Carlos, obrigado pela questão. Eu recebi esse áudio também no meu zap, viu? Eu participo aí de vários grupos. Aliás, quero agradecer que quem me enviou foi de uma entrevista, e acho que inclusive a imprensa regional, né, que ele deu. Eu discordo completamente, que ele disse que o problema da Polícia Civil não é dinheiro. Bom, então chamamos os aprovados no concurso de 2013, os peritos aprovados. Tem um movimento, inclusive já verbalizei esse movimento na Assembleia, declarei meu apoio a esse movimento. O movimento dos aprovados da Polícia Civil, o concurso público está para caducar e o governo não chama ninguém. Não é? Chamou recentemente alguns delegados, aí, mas os peritos, que é um problema grave, não é? Os policiais, na verdade, Antônio Carlos, a gente pegar do ponto de vista histórico, que é legal fazer essa análise, dos 24 anos que o PSDB está à frente do governo de São Paulo, o que aconteceu? A Polícia Civil e a Polícia Militar tinham quase o mesmo efetivo quando eles assumiram. Hoje a Polícia Militar tem mais de 80 mil servidores e a Polícia Civil não chega a 30 mil. Entendeu? Então, na verdade, aconteceu isso. O governo, ele prioriza, o governo do PSDB prioriza a Polícia Militar. E prioriza em ampliação de efetivo e de estrutura de trabalho, mas não prioriza também reconhecimento do serviço, porque infelizmente a remuneração do policial militar também é uma das mais baixas se comparada aí com os outros estados da federação. Aliás, em todas as áreas quase que você olha, no Serviço Público de São Paulo, paga-se menos do que nas outras federações. O Piauí paga o dobro que o professor aqui no estado de São Paulo. Né? Brasília paga quase que 2 vezes mais também o que se paga para um delegado aqui ou para um policial civil. Então, você tem essa desvalorização dos serviços públicos. A única área que paga melhor é a área do judiciário aqui em São Paulo. Então, promotor público em São Paulo e juiz em São Paulo ganha mais, inclusive mais do que o teto constitucional do STF, né, que é de R$33 mil. Eu recebi esse relatório, a revista Carta Capital fez uma matéria grande, num trabalho de uma tese de doutorado, de uma servidora da Defensoria Pública em relação a essa questão. Agora, os servidores públicos, o Poder Executivo tem essa, vamos dizer assim, esse desprestígio. E na Polícia Civil é isso. Por que tem isso? A minha avaliação, já disse isso publicamente, o governador desprestigia a Polícia Civil por 2 motivos. O primeiro, que a Polícia Civil é que tem condições de combater a corrupção no âmbito estadual. Vamos lembrar aqui da merenda, onde começou a merenda com a Polícia Civil, lá na região de Bebedouro, né? Então foi a Polícia Civil. Então tem esse é um ponto. E São Paulo tem vários escândalos de corrupção que ficaram inconclusos. Você pegar o escândalo aí do trem, salão, né? O próprio problema da merenda, né? A merenda, todos os empresários foram responsabilizados, mas não teve ninguém das secretarias responsabilizados, né? Deputados que estavam envolvidos também, a situação não andou. Então, esse é um primeiro. O segundo é que o governo não consegue exercer o controle absoluto e monárquico em relação à Polícia Civil, como ele faz com a Polícia Militar. Vou lembrar aqui no caso, você falou aí das jornadas de junho de 2013. Então, o que aconteceu lá? O estudantário estava na rua lutando pela redução da passagem de ônibus. A Polícia Militar foi e teve lá o confronto, né? E aí jogou bomba de gás, teve toda a confusão. Aí o governador passou a mão no telefone, viu que aquilo ali podia favorecer o PSDB para desgastar o governo Dilma e pediu para a Polícia Militar sumir das ruas. Aí não tinha mais policial nenhum. Aí começou a ter incêndio nas lojas. Vocês lembram disso? Isso aqui, gente, tá tudo registrado. É só pegar o jornal, você vai ver. Então o governador, ele usa a Polícia Militar como guarda pretoriana. É difícil falar isso aqui, viu, como cidadão do estado de São Paulo. Difícil, mas nós precisamos reconhecer isso. E não só o governador de São Paulo faz isso, muitos governadores por aí fazem também. É por isso que não sai a reforma da estrutura de segurança pública no Congresso Nacional. Os governadores não deixam. Por quê? Porque é muito cômodo para o governador. Ele pega o telefone, como é polícia militar, a cadeia de comando tem que ser executada. Então ele passa a mão e fala, façam isso. E noutra hora, no mesmo momento, está lá fazendo. Entendeu? Na Polícia Civil o jogo é diferente. A Polícia Civil tem associações, tem o seu estatuto, entendeu? Ela tem, vamos dizer assim, uma autonomia, ela é mais uma polícia de Estado do que uma polícia de governo. E ela tem condição, se você der instrumentos, inclusive, muita gente falava que crime de colarinho branco no Brasil jamais ia dar alguma coisa. Aí a Polícia Federal foi estruturada, no final do governo Fernando Henrique e nos governos do Lula e também no primeiro ano do governo da Dilma, a Polícia Federal, sobretudo um trabalho importante que precisa ser reconhecido, o Márcio Tomás Bastos, a Polícia Federal foi reestruturada e começou a investigar crime do colarinho branco, pegou a maior empreiteira do Brasil, uma das maiores do mundo, está preso lá o rapaz do Odebrecht, entendeu?
Eu fiz aqui uma observação que eu acho que deveria ter mais operações como a do Janot, que é de monitorar o corrupto para trazer mais provas. Mas o dado concreto começou a prender o andar de cima no Brasil, né? E a Polícia Civil poderia fazer o mesmo no âmbito estadual. Pô, o Estado de São Paulo é campeão em sonegação. Entendeu? Tem sonegação fiscal, entendeu? Tem vários escândalos de corrupção, por isso, e aí então a Polícia Civil em São Paulo, ela é, vamos dizer assim, desidratada. É só você olhar do ponto de vista histórico que você vai perceber isso. Então, Antônio Carlos, eu tenho me manifestado na Assembleia, já fiz vários requerimentos para o governador, tenho feito até processo de obstrução na Assembleia para que a gente possa ter aí um reconhecimento da Polícia Civil, tanto dos delegados, dos peritos, né, dos investigadores. Fui visitar a delegacia da Zona Norte esses dias. O delegado me relatou lá que até o serviço de limpeza estava com problema. Entendeu? Não estavam pagando as empresas que fazem o serviço de limpeza na delegacia. Era o próprio delegado, os investigadores que estavam limpando a delegacia. Bom, se você destina tempo, um servidor que tem uma formação, destina tempo para fazer a limpeza, isso não é ruim, mas o dado concreto é que ele tem uma jornada de trabalho. Se ele destina tempo para fazer aquilo ali, ele vai ter menos tempo para fazer o trabalho fundamental dele, que é de investigação, né? Mas está acontecendo isso hoje aqui em São Paulo. Então, de fato, tem um desprestígio. Minha avaliação é essa, viu, Antônio Carlos? Que a Polícia Militar fica debaixo das asas do governador, ele faz o que quer e o que não quer. E a Polícia Civil, o jogo é mais difícil e ela tem esse trabalho de investigar a corrupção. E aí nenhum governo, infelizmente, né? O governo, às vezes, interessa muito que os desmandos, né, seus apareçam. É por isso que nós devemos lutar. E aqui eu quero te convocar para esse movimento. Nós devemos lutar para que tenha uma reforma na estrutura de segurança pública no Brasil inteiro. A gente tem a unificação das polícias, uma polícia civil só. Mas tem que continuar a ter a polícia militar fardada. Continua, na França tem a polícia fardada, mas dentro de uma estrutura civil, com controle civil, né? E não uma estrutura tão rígida militar. E aí dentro da polícia civil você tem o braço militar que faz a política de segurança ostensiva. E tirar um pouco essa força dos governadores, porque senão acontece isso que está acontecendo aqui em São Paulo. Você desprestigia um e prestigia outro, e aí a polícia vai sofrendo inanição, como está acontecendo com a Polícia Civil. Eu escutei essa entrevista do governador e digo que ela não é verdade. O governo não está colocando, ele está dizendo que o dinheiro não é problema. É problema sim, ele não está pondo dinheiro na Polícia Civil, essa é a questão. Raul, eu tenho aqui vários ouvintes, a gente vamos dar uma acelerada aqui para que todos possam participar. Eu quero só destacar aqui aqueles que estão enviando mensagem de texto. O Rodrigo Limão é do Jardim Novo Horizonte, ele diz aqui, apesar de não ser do PSOL, admiro muito as iniciativas do partido e do Raul quanto à conscientização dos jovens. Eu acredito que sempre deve-se investir na geração mais nova para promover mudanças importantes no futuro. Deixa eu só pescar aqui mais uma opinião. É o Hélio, da cidade de Votorantim. Ele diz aqui, o povo brasileiro está cansado de gritar e não ser ouvido. Ele faz uma reclamação aqui sobre Votorantim, que acaba realizando contratos desnecessários com a coleta de lixo, e estradas como a do Carafá, que precisa ser asfaltada, não recebe um bom atendimento. E o Hélio finaliza, no meu entender, temos que trocar todos os sobrenomes da nossa política. Quero registrar ainda a participação também da Rosalina Rodrigues, diz que acompanha o trabalho do Rodrigo Chisolini. Olha só, tá defendendo aqui, hein, Rodrigo? E ela tá parabenizando o trabalho. O Votorantim tem carência de políticos por vocação. Rosalina, obrigado também pela sua participação. Temos aqui mais um áudio, mais um ouvinte que participa conosco. Vamos ouvir. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Carlos, sou do Parque Esmeralda, estou ouvindo aí a entrevista com o Raul Marcelo, né? E eu queria dar minha opinião com relação a isso, porque agora ele estava falando há pouco sobre a questão que o correto é o momento agora é discutir e tal, para a gente achar uma solução. Eu vou dizer para vocês uma coisa, o povo está cansado de ficar discutindo, entendeu? Só discussão, é discussão pra cá, discussão pra lá, não resolve nada. Todos os partidos dizem, o Brasil precisa disso, precisa daquilo, o Brasil precisa disso, precisa daquilo há 20 mil anos atrás, entendeu? Só que ninguém resolve, só fica falando. Eu acho que essa questão aí já cansou, sabe, de ficar, vamos discutir, olha, queridos, o negócio é o seguinte, é agir, chega de discussão, ajam, façam alguma coisa, ninguém está fazendo nada. Eu quero emendar aqui a participação do Robson, que também já envia sua mensagem aqui, num tom mais crítico, mas também é a mensagem que o deputado pode responder, o Robson, que participa conosco. Vamos ouvi-lo. Muito bom dia.
Estou ouvindo falar a respeito da situação econômica do país, mas talvez ele tenha esquecido que nós vivemos um momento hoje porque nós passamos por um governo corrupto, safado, pilantra, que é o governo do PT, o qual o PSOL é aliado. Então, assim, nós tivemos o governo de Lula, mas depois o governo de Dilma, que deixou a situação no caos. Então hoje é o reflexo do que a gente viveu no passado. Então nós estamos pagando preço, seja quem for, está pagando um preço pela má escolha dos eleitores do passado em escolherem Lula, Dilma, seja o que for, e PSOL e todos esses partidos, e hoje nós estamos pagando pecado. Agora, achar que jogar a culpa só em cima de Temer, que a culpa é do governo Temer, é no mínimo bizarro, entendeu? É infantil da parte dele pensar dessa forma. Aliás, é político, né? Político sempre, nunca ninguém assume a culpa, sempre vai empurrando a culpa pro outro. Bom dia. Portanto, o deputado Raul Marcelo, o Luiz Carlos e também o Robson estão participando. O Luiz Carlos questionando mais ação e menos discurso, e o Robson tá bravo aqui, que segundo o Robson, PSOL e PT foram aliados. A primeira aqui do Luiz Carlos, é verdade o que ele disse. Agora, a minha função, Luiz Carlos, eu sou parlamentar, né? Eu falo, essa é a função do parlamentar, é falar e tentar aprovar projetos de lei na Assembleia, são 94 deputados, né, dentro dos limites lá que estão colocados na Assembleia, para tentar aprovar projetos no orçamento e por aí vai. Essa é a luta, essa é a minha função. Se eu tivesse no Executivo, o Executivo executa, quem age é o Executivo, né? E as coisas estão acontecendo no Brasil. Acabou de aprovar aí uma mudança na lei trabalhista, né? Acabou de aprovar a lei da terceirização sem limite, os bancos acabaram de aprovar, né, de conseguir uma MP, uma medida provisória, de acordo de leniência direto com o Executivo, já prevendo a delação do Palocci, o governo mandou uma lei para o Congresso para vender terra brasileira para estrangeiro, acabou de cortar também uma área de proteção na reserva do Pará, na Amazônia, para poder ampliar a exploração e ampliar a fronteira agrícola. Então, assim, as coisas estão acontecendo no Brasil, o Estado brasileiro está fazendo coisas, a questão é que está fazendo, na minha avaliação, e aí como parlamentar, alguém que fala, não é? Que inclusive recebe para fazer isso, né, para fazer a crítica e fazer o debate, essa é a minha função, está fazendo coisas que não são do interesse da população. Esse é o ponto. É um governo que serve aí, na minha avaliação, aquelas famílias que emprestam dinheiro para o governo e a meia dúzia de bancos aí que estão comandando o Brasil. Olha, pra você ter uma ideia, não é de agora não, e nisso o Robson está certo, PT e PSDB é a mesma coisa. Tanto é que eu tenho chamado aí de consórcio petucano, não é? O Fernando Henrique, quando assumiu em 94, a dívida pública brasileira era de 60 bilhões de reais. O Fernando Henrique deixou com 700. O Lula pegou em 700, deixou com 1,5 trilhão. O Lula deixou com 1,5 trilhão, a Dilma pegou com 1,5 trilhão, deixou com 3 trilhões e quase 500 bilhões. E o Temer agora está chegando nos 5. Né? Sabe qual que é a riqueza do Brasil? É 6 trilhões por ano. A dívida está encostando no volume de riqueza que nós fazemos. E os credores não querem que o governo pague a dívida. Os credores querem que o governo role a dívida, porque não estão interessados. Eles querem a taxa de juros alta. É igual você dever para o agiota ou dever para alguém que te empresta com juros baixos. O problema não é o montante da dívida, é aquilo que você tem que despender para poder rolar a dívida, aquilo que é o impacto. Esse que é o problema. Então nós vivemos hoje, nós somos uma sociedade rentista. É verdade que no governo do Lula teve Bolsa Família, que nós apoiamos o Bolsa Família. Mas isso aí é uma digestão moral da pobreza, né? Não resolve o problema. Você dá lá 50, 100 reais para a pessoa, mas ela não consegue sair daquela condição se você não tiver investimento em educação, ciência e tecnologia, por aí vai. Então, mas tiveram medidas importantes, só que não resolveram o problema, porque o problema é da dependência, essa situação. E aí eu volto aqui mais uma vez, o general Vilas Boas, chefe das nossas Forças Armadas, esteve no Senado da República, uma palestra de 4 horas, ele disse lá, o país grande como o nosso tem que almejar ser grande também como nação. Não dá pra gente ser lá igual aos países da Europa, tem muitos países pequenininhos, né, que eles são o último vagão da locomotiva da Alemanha e vão bem assim. O Brasil não tem condição, porque nós somos um país grande, nós temos que almejar ser uma grande nação. Então não dá para ficar com digressão moral da pobreza, nós temos que exigir mais o governo, porque o governo tem recursos para isso. Entendeu? Você tem os recursos aí, nós temos 500 bilhões que são usados todos os anos, foi usado no ano passado para rolagem da dívida pública, se a gente baixa os juros daria para realocar esses recursos na iniciativa privada. O Brasil tem 48 milhões de empresários. Não é todo mundo empresário, é empreendedor, entendeu? É ambulante, é o profissional liberal, que se você empresta para ele dinheiro a custo baixo, o Japão está com os juros negativos. Então o cidadão levanta 100 mil no banco, vai pagar menos que 100 mil no final do ano. Se você faz isso no Brasil, libera o crédito,
imediatamente a economia responde. Tanto o crédito para as famílias, nós estamos com 61 milhões de brasileiros com nome sujo, não é? E também o setor privado é endividado. Então, se você... as pessoas estão com o nome sujo por quê? Porque as taxas de juros são muito altas. O cidadão vai comprar um fogão, uma prestação, ele, em vez de comprar... ele poderia comprar 2 com o dinheiro, ele compra 1. Né? Então, se o governo... Agora, por que o governo não mexe? Não mexe porque está na mão do sistema financeiro. Esse é o problema. É o Bradesco, é o Itaú, o Santander que estão mandando. E o Temer... E cada dia que as corrupções aparecem, mais ele fica fraco e mais ele entra nesse sistema. Por isso que a eleição de 2018 vai ser muito importante. E, Robson, o PSOL nunca participou do governo PT, nunca tivemos cargo lá, não ocupamos nenhum ministério, nós éramos oposição. E ficamos contra, na época, o impeachment, por uma razão muito simples, porque a gente sabia que o Temer era infinitamente pior que a Dilma. Infinitamente pior que a Dilma. Está aí, comprovado. A história está sendo cruel, inclusive, com quem achou o contrário. Teve muita gente que falava que o Temer era um estadista. Nós conhecemos o Temer, pô. O Temer sempre fez política aqui em São Paulo, né? Os escândalos dele aí no Porto de Santos, sempre foi um político rasteiro, sem visão nacional, né? Alguém medíocre. A função do Temer em Brasília sempre foi, ele foi presidente da Câmara no governo Fernando Henrique, o que era? Era pegar as planilhinhas e alocar as pessoas no governo, nos cargos. Ele era um cara expert em fazer isso e a história está comprovando agora. Agora, não é uma pessoa com estatura para ser presidente do Brasil, nunca teve estatura, meu Deus do céu, né? Um país como o nosso, que a dimensão continental do Brasil, né? Que é um país que imediatamente se consegue ter uma política nacionalista aqui, né? Imediatamente se irradia na América Latina inteira, né? É um país assim que tem muita potencialidade. Só para vocês terem uma ideia, o general Vilas Boas disse no Senado que só na Amazônia tem 23 trilhões de dólares enterrados ali. Só na Amazônia. Como é que pode um país com um potencial desse ter tanta gente na miséria como nós estamos agora? Entendeu? Desempregado, 20 milhões de desempregados. Então não tem cabimento um negócio desse. O problema é que o Temer não tem estatura. Né? Você acha que o Temer não vai inaugurar, vai terminar o governo dele, não vai inaugurar nenhuma universidade. Né? Você acha que o Temer tem estatura de fazer um plano de desenvolvimento da Amazônia com as Forças Armadas, com as universidades e com as startups aí na área da tecnologia, sobretudo no manuseio do meio ambiente? Não tem. Ele não tem preocupação nenhuma, inclusive, nesses temas. Né? No Brasil importa 80% dos remédios. Está fechando as farmácias populares. Não tem, então, nós sabíamos disso, disse isso inclusive numa audiência que teve aqui na Fundação Baldino Amaral, na véspera do impeachment, meses antes. Fui convidado para uma reunião aqui, vim, subi na tribuna e falei: tirar a Dilma para pôr o Temer, a situação vai se agravar. Né? Foi essa a posição do PSOL. Isso não significa que nós estamos aliados do PT, né? Pelo contrário, disputamos com o PT as eleições e nunca participamos nem no governo do Lula nem no governo da Dilma. Por que nós não participamos? Porque o Lula e a Dilma, na verdade, seguem o mesmo modelinho do Fernando Henrique. Né? Qual que é o modelinho do Fernando Henrique? O Brasil ser o quinto último vagão da locomotiva dos Estados Unidos. É isso aí, entendeu? Eu quero agradecer demais, estou no limite aqui do nosso horário, mas eu quero agradecer mais uma vez a participação ao vivo conosco, sempre muito bom ouvi-lo, agradecer também a participação aqui dos nossos ouvintes, quero agradecer também o Igor Tanaka, que é o novo presidente do Diretório Municipal do PSOL. Boa sorte, Igor, nessa seu novo desafio. Já destacou aqui a militância já desde cedo e agora tem mais uma sequência dentro do desafio aqui na cidade de Sorocaba. Rodrigo Chisolini também conosco aqui, já recebendo aqui as manifestações dos nossos ouvintes na cidade de Votorantim. Raul, mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista, pela participação ao vivo conosco aqui. Pô, obrigado, viu? Satisfação rever os nossos amigos aqui. Duas coisas importantes, só para concluir. O Brasil empresta para os Estados Unidos 400 bilhões de dólares no Fundo Soberano de Reserva. Era só sacar uns 100, 200, né, Juarez? Já punha na economia aqui, dava para resolver o problema, entendeu? Nós prestamos dinheiro para os Estados Unidos, olha que coisa mais surreal, entendeu? O país que está lascado. E o Temer não abre a boca para falar desse tema, entendeu? Então, assim, nós temos 400 bilhões nos fundos de pensão que poderiam ser realocados para o setor de infraestrutura, tem os seguros, né? 700 bi nos seguros, sobretudo o seguro de vida, que é de longo prazo, o resgate, você pode usar, entendeu? Então, as cooperativas regionais de crédito, que é uma coisa muito importante na Alemanha, então você pode ter, saída tem, só ter governança. E, claro, governante que se preocupe com isso, por isso que a eleição de 2018 vai ser muito importante, tá? Muito obrigado pelo convite, não posso sair daqui sem fazer um chamamento. Sábado tem o jogo do Bentão, quero fazer esse convite aqui, é 5 horas da tarde, nós precisamos lotar o SIC, porque o São Bento está tendo prejuízo em jogos com pouco torcedor, viu, pessoal? Importante frisar aqui, quando a torcida não vai, porque tem um custo a partida, tem que pagar os funcionários, água, luz, tem um custo lá, né? E nós precisamos lotar o SIC, porque é jogo que decide a próxima fase. São Bento venceu o Tupi, entendeu? É confronto direto, o Tupi está em segundo. E vai ser o São Bento, o São Bento for para a Série B do Brasileiro,
vai ser um feito que vai ser lembrado daqui 200 anos, entendeu? É o mesmo feito lá quando o São Bento ganhou do Santos nos anos 60, entendeu? Quando tinha o Marinho Pérez, o Paraná, a gente lembra disso até hoje, as pessoas contam, os mais velhos contam. Se o São Bento for para a segunda divisão, vai entrar no cenário nacional. Então não é, a Sorocaba vai ficar no noticiário esportivo de segunda a segunda, de graça. O nome da cidade vai ser levado aí para todos os rincões do país. Então é muito importante esse jogo. Eu quero fazer um chamamento aqui à torcida para que a gente possa estar lá e prestigiar o São Bento, prestigiar toda a comissão técnica, porque de fato estão aí fazendo um feito importantíssimo para levar o nome de Sorocaba. E aí com transmissão, e nós podemos arrumar grandes patrocinadores para o São Bento na segunda divisão, porque daí tem verba de publicidade, Fábio. Tem televisão, TV a cabo, tudo, entendeu? TV a cabo, é calendário anual, tudo que a gente, tudo que o time sonha. E vai jogar contra os grandes nacionais. Né? Então é uma coisa importantíssima e o São Bento está perto. Teve um matemático que mandou para mim, 60% de chance para o São Bento ir para o mata-mata aí. E o mata-mata, se vencer uma partida, já está na segunda divisão, porque é 4 que sobem, né? É a torcida, então, né, Raul? Fazer aqui o pedido para a torcida, eu como São Bentista, tá joia? Obrigado mesmo, bom dia a todos aí, fiquem com Deus. E vamos estar lá todo mundo, 5 horas da tarde, no sábado, lá para prestigiar o Bentão.